Olá! Vamos iniciar hoje a leitura de outro livro da Bíblia, o livro de Isaías. É um livro bem extenso, são muitos capítulos. Então, olha, vamos começar hoje a leitura do capítulo 1 do livro de Isaías, um livro maravilhoso, difícil compreensão. Então, vamos inicialmente deixar uma oração aqui para que o Senhor nos dê compreensão, revelação dessa palavra. Então, Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e é um prazer muito grande, é uma honra, um momento tão maravilhoso, esse momento de leitura da Tua palavra, Senhor. Ô Pai, dai-nos a revelação dessa palavra, dai-nos entendimento, dai-nos a compreensão dessa palavra maravilhosa. E que ela também possa ser revelada, possa ser compreendida, possa fazer efeito na alma, na mente, no coração de outras pessoas que por acaso venham ouvir essa palavra. Porque o verdadeiro evangelho é aquele que transforma almas, transforma as vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, aleluia, glórias a Deus. Bem, então vamos lá. Isaías, capítulo 1. O que será que essa palavra maravilhosa tem para nos revelar? Coisas maravilhosas, com certeza. Diz assim, Isaías, capítulo 1. Exortações e ameaças. Capítulo 1. Isaías 1. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Isaías 1:2. Ouvi, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Isaías 1:3. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías 1:4. Ai da nação pecadora, do povo carregado da iniquidade, da semente de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Isaías 1:5. Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelareis? Por que serias ainda castigados, se mais vos rebelaríeis? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Isaías 1:6. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem nenhuma delas amolecia com óleo. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 1:7. A vossa terra está assolada e as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa região, os estranhos a devoram em vossa presença. E está devastada, como em uma submersão de estranhos. Isaías 1:8. E a filha de Sião se ficou como a cabana na vinha, como a choupana no pé de pinal, como cidade sitiada. Isaías 1:9. Se o Senhor dos Exércitos nos não deixar algum remanescente, já como Sodoma, seríamos assemelhantes a Gomorra. Isaías 1:10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipe de Sodoma. Prestai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo Gomorra. Isaías 1:10. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais médios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Isaías 1:12. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesseis pisar os meus átrios?
Isaías 1:13. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Isaías 14. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Isaías 1:15. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1:16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos e cessai de fazer mal. Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Isaías 1:18. Vinde, então, e arguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Isaías 1:19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Isaías 1:20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Isaías 1:21. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Isaías 1:22. A tua prata se tornou em escórias, o teu vinho se misturou com água. Isaías 1:23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama os subornos e corre após salários. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Isaías 1:24. Portanto, diz o Senhor, Deus dos exércitos, ó forte de Israel, consolar-me-ei acerca dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Isaías 1:25. E voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda a impureza. Isaías 1:26. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Isaías 1:27. Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Isaías 1:28. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Isaías 1:29. Porque vós envergonhareis pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que escolhestes. Isaías 1:30. Porque sereis como o carvalho, ao qual caem as folhas, e como a floresta que não tem água. Isaías 1:31. E o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca. E ambos arderão juntamente, não haverá quem os apague. Bem, agora vamos ver os comentários que existem sobre o capítulo 1, referentes ao capítulo 1 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Bem, então, existem... O primeiro comentário é 1.1, capítulo versículo 1, diz: quanto à identidade do profeta. Agora vamos lá. Se refere à identidade do profeta. Né? Agora, versículos 2 e 3, diz assim: faltava ao povo de Deus até mesmo o juízo que os animais domésticos possuem. O boi e o jumento conhecem seus senhores, mas o povo de Deus não o reconhecia como seu criador. O conhecimento indica um relacionamento pessoal e íntimo. Os filhos de Deus
se rebelaram contra aquele que os criou e que os sustentava. Israel, provavelmente, seja uma referência a Judá, o reino do sul. Com o final do reinado de Salomão, em 931 a.C., o reino se dividiu em duas partes. As 10 tribos do norte, chamadas de Israel, e as 2 tribos do sul, chamadas de Judá. Prevalicaram, sugere uma rebelião deliberada. Agora, entre os versículos 4 e 9 do capítulo 1, o comentário é o seguinte: Isaías retrata o povo de Deus, oprimido por seu próprio pecado ou iniquidade. Literalmente, corrupção moral ou perversão. Este termo também indica uma ação deliberada. Em vez de se voltarem para ele em arrependimento, os filhos de Deus o haviam abandonado. Santo de Israel é uma das designações prediletas de Isaías para Deus. E um título que aparece repetidamente ao longo do livro. Como médico dos médicos, o Senhor diagnosticou a enfermidade de Israel. No entanto, capítulo 1, versículo de 5 a 8. No entanto, o povo se recusou a buscar em Deus a cura que precisava. Os poucos sobreviventes que restaram são uma demonstração da graça de Deus. Versículo 9. Quanto a Sodoma e Gomorra, veja versículos 10, anota 17. Bem, agora, capítulo 1, entre os versículos 10 e 17. Qual é o comentário que existe? Diz o seguinte: a verdadeira religião possui uma dimensão interna e outra externa. Príncipes de Sodoma e povo de Gomorra são designações figurativas para os líderes e habitantes de Judá, indicando que o pecado do reino era tão grande quanto o de Sodoma e Gomorra, 2 cidades sobre as quais o Senhor fez chover enxofre e fogo no tempo de Abraão. Veja Gênesis capítulo 19, versículo 24. O Senhor rejeitou os sacrifícios e observância religiosa de seu povo. Isaías 1, de 11 a 15. As ofertas são descritas como vãs ou inúteis, pois o povo não estava vivendo segundo as prescrições morais e éticas da sua relação de conserto com o Senhor. Versículo 3. A essência da verdadeira religião consiste em uma vida de pureza moral e ética e em ajudar os desamparados na sociedade. Versículo 16 e 17. Bem, agora vamos ver os comentários que existem entre os versículos 18 e 20 do capítulo 1. Diz o seguinte: vinde, pois, e arguir. É uma expressão legal, um trocadilho para o verbo comer. Fica evidente no texto hebraico, versículo 19 e 20. Se o povo obedecesse, então, comeria o bem desta terra. Versículo 19. Caso os habitantes de Judá se rebelassem, seriam devorados à espada. Versículo 20. Agora, entre os versículos 21 e 26, qual o comentário que existe? Diz assim: este lamento sobre Jerusalém usa a métrica quiná, um recurso poético hebraico empregado para expressar lamentação. Está no versículo 21. O profeta retrata o funeral de Jerusalém, versículo 21 e 23. A cidade fiel de Deus se tornou uma prostituta infiel. A retidão e a justiça foram substituídas por homicídio, impureza e suborno. Os habitantes perderam seus valores morais, éticos e sociais. Os membros indefesos da sociedade, os órfãos e as viúvas, estavam sofrendo devido à perversidade de Jerusalém. Veja também Tiago 1, 27. Por causa dessa perversidade, Deus traria um julgamento purificador sobre seus habitantes. Isaías capítulo 1, 24 e 26. Então Jerusalém voltaria a ser uma cidade fiel. Versículo 25. Então nós lemos assim o capítulo 1 do livro de Isaías.
lemos os comentários referentes a esse capítulo. E agora, nesse segundo momento de devocional, quando fazemos a reflexão de algum texto, então hoje nós vamos ler mais uma vez aquele texto que nós lemos ontem, na última leitura, sobre construindo pontes. Por que nós vamos ler novamente este capítulo, este texto? Porque eu vou trazer uma outra referência para reforçar o entendimento aqui dessa reflexão. Como eu já falei, esse texto Construindo Pontes, que foi citado ontem, foi retirado do ano 19, número 101, de janeiro de 2010, do jornalzinho da Farmácia Santana. É um autor desconhecido que está escrito, e este texto ele estava disponível nos jornalzinhos que existiam na entrada das farmácias Santanas. Como eu já falei, eram acho que mais de 150 farmácias Santana. Mais de 100, com certeza. E aqui só tem uma folha e vai até 76, mas deveria ter mais folhas, páginas. Então, o que acontece? Essas farmácias fecharam, ou mudou a razão social, não sei. Então, esse panfletinho, eu vou ler aqui essa meditação. E ontem nós lemos esse texto também. Então, assim, construindo pontes. Conta-se que certa vez 2 irmãos que moravam em fazendas vizinhas, não é isso? Então, eles moravam em fazendas vizinhas, separadas apenas por um riacho, entraram em conflito. Foi a primeira grande desavença em toda uma vida trabalhando lado a lado, repartindo as ferramentas e cuidando um do outro. Durante anos, eles percorreram ao final de cada dia uma estrada estreita e muito comprida que seguia ao longo do rio, porém, para poderem atravessá-lo e desfrutar da companhia um do outro. Apesar do cansaço, faziam uma caminhada com prazer, porque se amavam. Mas agora tudo havia mudado. O que começara com um pequeno mal-entendimento, finalmente explodiu numa troca de palavras ríspidas, seguidas por semanas de total silêncio. Numa manhã, o irmão mais velho ouviu baterem na sua porta. Ao abri-la, notou um homem com uma caixa de ferramentas de carpinteiro na mão. Estou procurando trabalho. Talvez você tenha um pequeno serviço que eu possa executar, disse ele. Sim, disse o fazendeiro. Claro que eu tenho trabalho para você. Está vendo aquela fazenda ali no riacho? Além do riacho, é do meu vizinho. Na realidade, meu irmão mais novo. Nós brigamos e não posso mais suportá-lo. Vê aquela pilha de madeira perto do celeiro? Quero que você construa uma cerca bem alta ao longo do rio, para que eu não precise mais vê-lo. Acho que entendo a situação, disse o carpinteiro. Mostre-me onde estão a pá e os pregos, que certamente farei um trabalho que lhe deixará satisfeito. Como precisava ir à cidade, o irmão mais velho ajudou o carpinteiro a encontrar o material e partir. O homem trabalhou arduamente durante todo aquele dia, medindo, cortando e pregando. Já anoitecia quando terminou sua obra. O fazendeiro logo chegou da sua viagem e seus olhos não podiam acreditar no que via. Não havia qualquer cerca. Ao invés da cerca, havia uma ponte que ligava as duas margens do rio. Era realmente um belo trabalho, mas o fazendeiro ficou enfurecido e falou: você foi muito atrevido construindo essa ponte após tudo o que lhe contei. No entanto, as surpresas não haviam terminado. Ao olhar novamente para a ponte, viu seu irmão aproximando-se da outra margem, correndo com os braços abertos. Jacó e Esaú, lembrei dessa passagem bíblica. Por um instante, permaneceu imóvel ao seu lado do rio, mas de repente, num só impulso, correu na direção do outro e abraçaram-se, chorando no meio da ponte. O carpinteiro estava partindo com sua caixa de ferramentas, quando o irmão que o contratou pediu emocionado: espere, fique conosco mais alguns dias.
E o carpinteiro respondeu: eu adoraria ficar, mas tenho muito que ir, tenho outras pontes para construir. Glória a Deus, aleluia. Carpinteiro, e você está precisando de um carpinteiro? É capaz de construir sua própria ponte para se aproximar daqueles com os quais rompeu o contato? Pense nisso. As pessoas que estão ao seu lado não estão aí por acaso. Há uma razão muito especial para elas fazerem parte do seu círculo de relação. Por isso, não busque isolar-se construindo cercas que separam e infelicitam os seres. Construa pontes e busque caminhar na direção daqueles que, porventura, estejam distanciados de você. E se a ponte da relação está um pouco frágil ou balançando, fortaleça com os laços do entendimento e da verdadeira amizade. Agindo assim, você suprirá suas carências afetivas e encontrará a paz íntima que tanto deseja. Amém, aleluia, glórias a Deus. E ontem, quando nós lemos esse texto, nós lemos aqui na Bíblia porque tudo o que nós precisamos nessa vida está na palavra de Deus. Então, muitas vezes nós lemos livros de autoajuda, as pessoas que se projetam ficam muito famosas com livros de autoajuda, mas no fundo, não reconhecem. Foi ali da Bíblia aqui. Ali na Bíblia já está escrito sobre aquilo. Então, quantas vezes nós vamos falar que psicólogos e psicanalistas aconselham seus pacientes a perdoar, libera o perdão, a tirar essa raiva do coração, esse ódio, esse sofrimento. Faz mal você não pedir perdão, você não confessar seu pecado, você não se arrepender. Então, o que acontece? Na Bíblia já está escrito isso. Então, nós vemos ontem em Marcos, capítulo 11, versículo 26, 27, 25 e 26, e vamos ler hoje em Mateus, capítulos 14 e 15. Mateus 6, diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Vamos ver aqui rapidinho como é que está. Rapidinho não, não estou com pressa nenhuma. Vamos ver como é que está em Marcos, só para a gente comparar. Então, em Marcos 11, está escrito assim: ó, e quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Então, um foi escrito por Mateus, outro foi escrito por Marcos. Maravilhosamente bem escritos, com algumas diferenças, mas com o mesmo sentido. Então, eu te perdoo, minha irmã. Eu te perdoo, meu irmão. Se você me magoou, eu também peço perdão a você, minha irmã. E eu peço perdão a você, meu irmão. Se eu te perdoei, se eu te magoei. E agora, nosso momento final, maravilhoso. Quando nós vamos ler a letra daqueles hinos que estão lá no Cantor Cristão, hino do Cantor Cristão, harpa avivada, né? Então, nós temos aqui, hoje nós vamos ler, inicialmente, o 270. O 270, o título é Louvando ao Nosso Salvador. São três estrofes e um refrão. Primeira estrofe. Sinto prazer louvando ao nosso Criador e gozo celebrando os feitos do Senhor. Saber que sou lavado no sangue de Jesus, também que sou guiado pela divina luz. Alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Estrofe número 2. Em Cristo tenho gozo e paz celeste luz. Na obra eu repouso, cumprida lá na cruz, de graça revestido, nada me faltará. Cristo tem prometido que tudo suprirá. Vamos repetir o refrão. Alegre irei avante, unido ao Salvador, cantando triunfante ao nosso Criador. Agora vamos ver a estrofe número 3. Alegre sigo avante na senda que conduz.
a porta fulgurante da mansão de Jesus. Com Deus aqui eu ando, Ele me guiará, e por fim me tomando ao céu me levará. Assina PLM. PLM é um dos compositores mais presentes aqui, né, na letra desses hinos. E agora vamos dar continuidade Vamos ler mais uma vez o refrão. Alegre irei avante, unida ao Salvador, cantando trufante ao nosso Criador. Vamos agora ler o 271. O título é maravilhoso, Na Mansão do Salvador. Você já entrou em alguma mansão? Eu já entrei em algumas mansões, casas assim fabulosas. Nós vemos às vezes também nos telejornais, no YouTube, mansão de alguns cantores famosos, artistas que se tornaram famosos. São casas muito lindas. Mas imagine a mansão do Salvador. Como não é? Imagine. Palácios também, muitas vezes, né? Conhecemos o palácios, e nos palácios muitos quartos, muitas salas, muitos, como é que diz assim, ambientes diferentes. Imagine a mansão do Salvador. São 4 estrofes. Primeiro, lá na mansão do Salvador não há jamais tribulação, nenhum pesar, nenhuma dor que me quebrante o coração. Ai, que notícia maravilhosa! Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando, lá direi, não há tribulação. 2. Para mim é triste estar aqui, muito longe, sim, do Salvador, pois moraram já com ele ali, os salvos pelo seu amor. Vamos repetir o refrão. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando, lá direi, não há tribulação. Vamos agora ver a estrofe número 3. Perfeito amor encontrarei lá na mansão do meu Senhor. Completa paz ali terei, pois me dará o Salvador. Amém, aleluia. Repetindo o refrão. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar, nem aflição. Quando eu estiver morando, lá direi, não há tribulação. E agora a estrofe número 4. Estando lá, eu gozarei de toda a bênção divinal. Também com Cristo reinarei na sua glória eternal. Glória eternal. Assina JTL. Repetindo o refrão. Ali não há tristeza e dor, nenhum pesar nem aflição. Quando eu estiver morando lá, direi, não há tribulação. Quando Jesus aparecer, esse é o 272. São 3 estrofes, não há refrão. Diz assim, primeira estrofe. Quando Jesus aparecer, que festa para nós há de ser. Ao céu de luz iremos ter, para desfrutar eterno prazer, quando ao seu Pai nos apresentar, que alegria no céu haverá. No trono seu teremos lugar, em nossa fronte coroa porá. Amém, aleluia. 2. Marchai com Deus sem vos deter, em santidade e sem temer. Se nada mais podeis fazer, porque em Cristo tendes poder, se hoje crerdes. Deus vos dará, se fé tiverdes. Vos recebereis vida de paz, no céu gozará. Todo o que crê em Jesus, nosso Rei. Estrofe número 3. Iremos nós no céu cear, e Jesus Cristo nos servirá. A sua grei que quis salvar, no céu então se reunirá. Quão forte sol dará resplendor ante Jesus, o Senhor eternal. Oh, que prazer, que sublime amor existirá lá no céu celestial. Assina PLM. Bem, então foi muito bom, foi uma maravilha, foi um presente de Deus. O privilégio de poder ler essa palavra. Oh, Senhor, muito obrigada. E agora, vamos encerrar aqui, não é? Então, encerramos a leitura do capítulo 1 do livro de Isaías, da Bíblia Sagrada. Eita, livro maravilhoso. Esse profeta é um profeta muito, vai dizer assim, importante
para a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Então vamos orar agradecendo a Deus, pedindo a sua proteção. Senhor, muito obrigado pelo privilégio de poder ler a tua palavra mais uma vez, Senhor, rica e eficaz, viva e eficaz. Senhor, muito obrigado. Senhor, pedimos nesse dia que o Senhor guarde todos os nossos pastores e pastoras, que o Senhor guarde toda a nossa família, todos os nossos familiares, guarde todos os nossos amigos, até inimigos, se por acaso tivermos, guarde todas as pessoas de um modo geral. Senhor, nos livra de acidentes, nos livra de enfermidade, nos livra do homem mau. Nos guarda todos, Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Só nos resta dizer mais uma vez. Obrigada, Jesus. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e as vestes do sangue lavei, e nas suas águas desci. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.